Oi, pessoal! Esse é um vídeo de um curso da Unidade Popular pelo Socialismo e do Movimento de Mulheres Olga Benário sobre a teoria marxista e o seu papel na luta contra a LGBTfobia, que ajuda a gente a entender um pouco como o sistema capitalista é estruturado e por que ele continua perpetuando as opressões de gênero, raça e classe. E não menos importante, como a população LGBT pode se organizar para pôr fim a esse sistema e para que não haja mais LGBTfobia. Essa aula, né, me preparar, assim, faz alguns anos já que a gente faz esse debate LGBT, seja pelo Olga, seja pelo Correnteza, que é o movimento estudantil que eu faço parte, seja pelas entidades, mas a gente ainda encontra pouco material teórico formulado se comparado a outros temas, né? Então, acho que é um desafio até para a gente que está aqui se reunindo, pensar sobre isso depois. Mas, bem, tá todo mundo vendo a apresentação também? A gente colocou esse link em PDF aqui. Depois eu acho que dá para ver até se a gente consegue disponibilizar. Começando aqui, acho que a Camilinha falou um pouco da UP, né, e do movimento de mulheres Olga Benário, dessa iniciativa que foi desses dois movimentos que atuam em diversas frentes de luta. Aí, para a gente começar a entender um pouquinho do que vamos debater daqui para frente, eu vou começar explicando lá atrás, né, a origem da sociedade que a gente vive, quais são as engrenagens que movimentam o capitalismo, para a gente conseguir depois chegar numa conclusão de tudo isso. Bom, lá atrás, nas primeiras sociedades formadas, e aí não sei se todo mundo conseguiu pegar os textos base, né? Isso tem na cartilha do Olga, tem também em alguns livros marxistas, do Engels, do próprio Marx. Lá atrás, nas primeiras sociedades, né? Essas sociedades, elas eram regidas por grupos, né? De interesses comuns, sejam clãs, tribos. Então, as relações com a natureza, as relações interpessoais, dessas comunidades, dessas primeiras comunidades, elas eram harmonizadas, né? Então, você conseguia ter um trabalho que era para a própria subsistência, esse trabalho ele era coletivo, e a sociedade ela se baseava nesse princípio. Então, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar um alô ali no chat que eu vou mais devagar, que a gente se empolga e vai falando. Mas continuando, então, como essa sociedade ela era muito coletiva, você não tinha uma diferenciação entre o indivíduo e a comunidade, por exemplo. Era tudo muito coletivo. Dando um exemplo, se alguém ofendesse a Camilinha ali, que apresentou no início, e ela fosse da minha comunidade, ela também... vou voltar aqui. Ela também foi, né? Ela também estaria ofendendo a mim. Então, era tudo muito coletivo ali. Os homens e as mulheres, eles participavam com importância igual, tanto no trabalho quanto na própria participação das decisões das comunidades. Então, a gente vê os relatos de conselhos que tinham nessas comunidades, né, nessas sociedades primitivas, que os homens e as mulheres tinham poder de decisão igual, participação igual, né, as famílias eram coletivas, então você não tinha essa diferenciação, e, muito importante, a propriedade era coletiva. Então, tudo que se produzia, né, a terra, tudo era coletivizado. Então, você tinha essa sociedade baseada nesses princípios. E aí, o que aconteceu, né, conforme esse processo? O que aconteceu para esse processo ir acabando? Bom, a gente começou a ter um aumento populacional, né, que levou a buscar por novas terras. Só que nisso se entrou em conflito, né, a propriedade da terra, porque para você conseguir chegar a novas terras e obter aqueles novos espaços, era necessário que houvesse uma guerra para você tomar aquele outro espaço ali que já era de alguma outra comunidade, né, de alguma outra tribo. Então, por meio dessas guerras, começou a surgir a posse privativa, né, dessas terras e o escravagismo. Então, nas guerras, quando
algum clã, alguma tribo, ela era vencedora, né, aquelas pessoas que perdiam a guerra, elas se tornavam escravos, né, propriedade também privada desse clã vencedor. Então, começou a se estabelecer uma relação de posse ali. E aí, a gente vê que começa também a surgir grupamentos, né? Que a gente chama esses grupamentos, que vão ser os embriões das classes sociais, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né? Possuidores de propriedade e de excedentes. Porque aí começou-se a ter uma divisão social do trabalho. Então, essa expansão das terras, né? A propriedade de escravos, né? A propriedade ali do trabalho, ela começou a aumentar, a gente tem um surgimento de um excedente, né? Então, precisa de alguém, eles precisavam de alguém que se apropriasse daquela terra, né? E começasse esse processo aí de uma divisão, que antes ela era coletiva, era pensada de forma igualitária, era pensada, né, com um interesse conjunto de todos. A partir desse momento que você tem as guerras, a posse de novas terras, né, a escravidão, você passa a ter esse surgimento de grupos para dirigirem e possuírem, né, essa nova parte, essa propriedade excedente ali da produção que antes era coletiva. Bom, a partir disso também, né, o trabalho do homem, inclusive isso é bem relatado nesse livro do Engels, assim, que a gente usa um pouquinho para entender, né, a origem da propriedade privada, da família, né, aquelas comunidades, elas começam a conseguir domesticar rebanhos. Então, por exemplo, antes, você tinha uma divisão do trabalho ali, de produção de ferramentas para caça, né? A comunidade familiar ali. Então, a mulher, ela fazia os instrumentos para caça, o homem ia caçar, né? O trabalho doméstico, ele era dividido. Então, você tinha esses trabalhos diferenciados, porém vistos de forma igual perante a comunidade. A partir do momento que vai surgindo essas novas digamos assim, essas novas formas de propriedade, né? Então, o homem, ele passa a ser, né, ali, um indivíduo que vai se apropriar disso. Então, o homem, ele era responsável por cuidar do rebanho, que aí agora essas comunidades, elas não precisam mais ir à caça, como era antigamente. Elas começam a domesticar o rebanho, que dá carne, que dá leite, que antes ela precisava sair para caça apenas para subsistência ali, para comer. Então, o artesanato, ele passa a ser a produção do homem. E aí a gente começa esse processo de transição, né, que ele é complexo, assim, de ser entendido, é um processo de muitos anos e vagaroso, mas ele passa a ser visto como mais importante, né? Então, você começa já a ver uma diferenciação, né, do indivíduo homem, né, visto homem, cis, ali, patriarcal, né, mais importante do que o restante, né, da família, da mulher. E junto com isso, com o excedente, a gente começa aí ter o surgimento do comércio, né, para haver a troca, o próprio surgimento da moeda, assim, como um metal ali, que já é o princípio da moeda lá, começa a surgir para ver essa troca. Então, você tem um princípio ali do surgimento do comércio. Eu vou olhar o chat aqui para ver se tem alguma dúvida, se tá tudo certo. Acho que tá, né, gente? Todo mundo vendo. Bom, aí eu coloquei aqui bem claro, porque esse é um ponto-chave da gente entender a estrutura dessa nova sociedade que está se formando, que é o surgimento do patriarcado. Então, antes, essas comunidades, que elas tinham um trabalho coletivo, dividiam esse trabalho de forma igualitária, nas famílias, a linhagem, ela era matriarcal também. Isso é importante. Então, nas relações ali da comunidade, das famílias, a linhagem ela era matriarcal, porque a
a mãe, né, você não tinha nenhuma dúvida ali, a partir das relações, que a mãe, aquele filho era daquela mãe. Então, a linhagem ela era determinada de forma matriarcal, né? E como a gente viu ali, o trabalho exercido pelas mulheres e homens era visto de forma igual pela comunidade. Depois, com essa transição, além do homem nesse papel de, né, cuidador do rebanho, você tem a divisão do artesanato, da agricultura, então começa a surgir essa figura patriarcal mais importante. Também tem um rompimento assim determinante que ele vai se desenvolver, né, mas ali tem um surgimento determinante que é a questão da herança do pai para o filho. Porque vamos supor, aquele pai ali, que ele era o cuidador do rebanho, nada garantia que a linhagem, né, da família ali vinha desse pai. Então, a linhagem, ela vinha da mãe. E aí, essa herança, caso o pai morresse, ela não passava para os seus filhos. E como começa essa divisão, vai mudando o pensamento, e ainda mais com essa questão, né, enfim, da relação de poder da figura patriarcal e o surgimento da herança, porque você tem excedente agora, né, você produz coisas que vão passar para outra geração, e ela passa a ser de pai para filho, né, e o trabalho exercido pelas mulheres passa a ser inferior. Aí começa a opressão da mulher pelo homem. Óbvio que não é de uma forma tão aprofundada, tão intrínseca como a gente vê hoje, mas é ali o surgimento, né, as raízes, onde começa essa explicação do porquê que existe o patriarcado, de como isso foi se estruturando, né, até hoje na sociedade em que a gente vive. Tudo certo, gente? Qualquer coisa, dá um grito aí. Bom, aí, isso aí foi uma explicação breve para todo mundo entender um pouquinho e a gente debater um pouco, né, sobre como que foi acontecendo essa transição até o Estado capitalista que a gente mais ou menos conhece hoje. Depois tiveram, né, a gente estuda até na escola, né, Roma, Grécia e tal, várias relações ali, mas a gente vai passar um pouco mais para o Estado capitalista em si, a criação do Estado, para também não se delongar muito em questões específicas de cada sociedade X e tentar entender de uma forma ampla, né, como se estrutura no que a gente vive hoje. Bom, com o surgimento desse excedente de produção, né, que a gente tem, com a divisão social do trabalho, que começou a partir do surgimento de excedentes, né, e os embriões da classe social, então, esses grupamentos que a gente viu, principalmente a divisão, né, do trabalho que a gente explicou ali, né, criação do rebanho, o artesanato se separa da agricultura, a gente começa a ter os comerciantes. Então, para organizar isso, e essas pessoas ali que já começam a ter, né, um certo poder, então por terem propriedades, né, por terem o dinheiro, a gente começa a entender a base e a criação do Estado capitalista. O que é, né? Para que tem que ter por que teve que ter essa criação? Para que tem que ter um Estado ali, né, gerindo algo distante da sociedade? O surgimento do Estado, né, a criação dele é justamente, né, para ter um instrumento, né, o Estado burguês, para ter um instrumento para continuar gerindo e mantendo, né, a manutenção dessas classes dominantes no poder material e agora no poder também político, para justamente elas se manterem e perpetuarem esse poder. Então, o Estado de caráter burguês, ele é para manter, né, a sociedade estruturada de forma burguesa, né, de forma capitalista. O determinante também, né, está aí no slide, para conservar e transmitir os bens.
Então, isso é uma coisa muito importante, porque a herança, né, e essa ideia de transmissão e das classes dominantes continuarem sendo classes dominantes, é fundamental que haja a transmissão dos bens, né, e o Estado vai conseguir gerir isso. Também uma manutenção da supremacia cis-hétero-masculina, que aí a gente, inclusive, vai ver mais para frente como que o Estado ele usa, né, aparelhos ideológicos, enfim, para que continue sendo mantida no poder essa supremacia cis-hétero-masculina, né? E também uma estrutura fundamental do Estado capitalista burguês é a família burguesa, né? E esse ideal de família burguesa, como a gente conhece agora, ele é um ideal aprofundado principalmente ali a partir do século XVIII. Bom, aí uma coisa importante também é que junto com o surgimento desse Estado capitalista burguês, né, mais aprofundado, depois do feudalismo, né, o surgimento do capitalismo, a gente já tinha, né, escolas, hospitais, isso já existia, mas o Estado ele vai aprimorar esses aparelhos ideológicos justamente para conseguir propagar a sua ideia de se manter no poder. Por quê? O patriarcado, e aí isso é uma chave, eu acho que do curso, o patriarcado e a família heteronormativa, elas são necessárias para a sociedade capitalista se manter. Por esses vários elementos que a gente viu aí, né? O repasse da herança, o trabalho doméstico, mão de obra barata, né, a opressão da mulher pelo homem. Então, são vários elementos que eles vão se estruturando na sociedade capitalista, fundamentais para a gente entender o porquê que o capitalismo precisa que exista machismo, racismo, LGBTfobia. Aí, não sei se alguém tiver dúvida. Até tem sugestão aqui no chat. É bom esse texto mesmo. Bom, aí eu acho que agora, assim, já deu para a gente entender, né? São várias questões, são processos de anos, tem vários, né, aprofundamentos da estrutura da sociedade capitalista, mas eu acho que para o nosso curso aqui, a gente entender, né, como foi esse processo e principalmente a manutenção do patriarcado, né, da família heteronormativa como bases da sociedade capitalista, né, para justamente as classes dominantes continuarem no poder e você ter o repasse das heranças, você ter uma mão de obra que ela e a gente vai até falar especificamente da população LGBT, né, mas as mulheres, os negros e negras, para essa população ela servir de mão de obra barata, né, e mantedora dos lucros dos capitalistas, é necessário que exista esse modelo de família. Então, as famílias ricas, né, vamos supor, o dono de uma mega empresa multinacional nos dias de hoje. Ele precisa ter seus filhos, e de preferência que seja homem também, né, branco, ele precisa passar a herança para esse filho, para continuar a burguesia se mantendo onde ela está. Tá, tudo bem. E as famílias pobres, né? Por que então, essa estrutura familiar de homem cis, mulher cis, reprodução, por que ela precisa ser mantida também? Porque aí o Estado, ele precisa, para ter lucro, explorar. Então, ele vai explorar cada vez mais a população pobre, operária, a classe trabalhadora, que precisa continuar tendo filhos e filhas que sejam explorados novamente, e esse processo passa a ser um ciclo de exploração de uma classe dominante sobre uma classe dominada. Bom, não sei se deu para entender, qualquer coisa no final a gente tira mais algumas dúvidas, assim, mas esse processo ele é fundamental, né, para o fortalecimento da binaridade de gênero, enfim, são várias, a própria, né, ali esses aparelhos ideológicos, por exemplo, que eu citei,
as igrejas, né, que ajudam a perpetuar a opressão tanto do homem sobre a mulher. Então, né, a mulher ela tem que se submeter, né, às vontades do patriarca, do homem, a questão LGBT, né, a própria igreja apoiar o processo escravagista. Então, são aparelhos ideológicos junto com as escolas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, como o Estado ele faz questão de que não se debata as questões de gênero na escola, o machismo, porque não é interesse do Estado que a população ela consiga enxergar e ver que é determinante ter a marginalização desses grupos, né, da classe trabalhadora, para continuar os empresários tendo seus lucros e o Estado o Estado burguês continuar oprimindo uma parcela da população. E aqui vamos entrar, né, no tema também da população LGBT e das forças produtivas, que está casado muito com essa questão da estrutura do Estado que a gente acabou de ver. Bom, desde o surgimento da sociedade capitalista, como a gente conhece hoje, assim, dos últimos anos, aí não vou entrar nem também nas questões tão antigas, né, sobre a homossexualidade, enfim, as relações, falar um pouquinho mais de agora, mas a marginalização da população LGBT, ela foi intrínseca justamente pela questão do patriarcado com o surgimento da sociedade capitalista. E aí, o que o Estado, né, qual que é o papel do Estado burguês, o que ele faz para que essa população seja marginalizada, né? Porque ele precisa, né, colocar a população numa situação de vulnerabilidade para ter uma parcela cada vez mais explorada, né? Então, a população LGBT dentro da classe trabalhadora é totalmente marginalizada desde muito tempo atrás. Primeiro, o Estado, ele cria uma ideia de que gays, lésbicas, trans, travestis, pessoas não binárias são doentes. Inclusive, ali, uma das formas dos aparelhos ideológicos do Estado é a medicina, né? A gente colocou ali os hospitais. Então, surgiam vários elementos e debates da medicina que aquela forma de relação, a orientação sexual que não fosse heteronormativa, ela era uma doença, né? Ela era um desvio, né? Isso, inclusive, também a religião ajudou a propagar. Então, você tem uma patologização da população LGBT. Bom, eles criam isso porque se é uma doença, se é algo anormal, né? Se é algo imoral, segundo o Estado burguês, você, então, precisa criminalizar isso, né? Não tem como a gente aqui aceitar, né, que esse tipo de relação, que esse tipo de comportamento, ele aconteça porque é uma doença, é algo que não é natural. Então, a gente precisa criminalizar isso para que isso não aconteça. E, depois da criminalização, vem a punição. E aí, a punição escrachada, a partir de leis, a partir de campanhas, a partir da própria política de Estado de exclusão dessa população, que vai levar a anos e anos de opressão e também de uma luta, né, de uma resistência LGBT. Bom, mas o que isso tem a ver com as forças produtivas, né? Como a população LGBT está inserida dentro dos interesses do Estado burguês? Isso aqui, né, que eu falei um pouquinho, eles são motivos e ferramentas que o Estado utilizou. Até coloquei aqui um exemplo para a gente ver como é essa questão, e, enfim, a gente tem avançado em muitas coisas, mas até 1990, a OMS considerava que a homossexualidade era doença. Inclusive, 3 anos depois, a ONU, né, também reconheceu e deu uma diretriz para os países que participam da ONU, mas a transexualidade, ela permaneceu nessa lista, né, como doença até 2018. Isso aqui é uma fonte do jornal A Verdade, que eu peguei também, que
foi junto com os textos base. São textos muito bons também, que ajudam a gente a entender essas relações. E punição, a gente tinha castração química, prisão, terapia de aversão, que era choque, né? Então, era tipo assim mesmo, uma terapia se aquela pessoa que ela era considerada gay, que ela era considerada lésbica, ela sentisse qualquer tipo de atração a partir de um pensamento ali, ela levava choque, né? Porque ela não podia sentir aquilo. Então, eu, mulher, sentir atração por outra mulher, ou pensar, ou ver isso com desejo, não pode. Então, eu levaria choques. E a lobotomia, que, inclusive, lobotomia é quando você tira... Era um processo cirúrgico, para a gente ver como era agressivo, né? Era um processo, e continua sendo, era um processo cirúrgico que você tira um pedaço do cérebro ali, que eles consideravam como um pedaço que você sente, enfim, atração, né? Que libera essas questões, justamente porque eles diziam que precisava se cortar esse instinto animal. Em alguns livros a gente encontra essa expressão. Inclusive, a última cirurgia de lobotomia foi em 1981, né? Para a gente entender como 1981 não faz muito tempo. Para a gente, para a história, então, é como se tivesse sido ontem. E várias outras formas, né? De assassinato mesmo, de pessoas LGBTs, perseguição e tudo mais. A consequência disso, né, e a exclusão disso é a vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social é fundamental para que se haja a exploração dessas pessoas. E aí, isso que acho que é, assim, um dos X das questões para a gente entender como que a população LGBT, né, porque acho que a gente consegue entender melhor, assim, quando a gente vai se aprofundando, porque a gente se pergunta, né, mas da onde que vem o machismo? Por que existe LGBTfobia? Né? Esse preconceito, ele é por causa de quê? Né? Então, acho que entender isso, entende, inclusive, a gente a saber qual norte a gente tem que rumar, assim. E dentro dessas relações de produção do Estado capitalista, a marginalização da população LGBT, né, que é uma parcela da classe trabalhadora, né, a marginalização, a vulnerabilidade, então também nos é negado a falta de acesso à educação, vou mostrar mais para frente alguns dados, inclusive, de saúde, de assistência social, a negação de direitos civis, né, a gente está vendo que alguns direitos civis a gente conquistou em 2010, 2013, 2014, né, a negação de direitos políticos e sociais, toda essa vulnerabilidade, essa exclusão, essa marginalização da população LGBT, ela faz com que, para a gente, seja determinado que a gente vai ter postos de trabalho precarizados, né? Então, a gente está vendo aí, por exemplo, uma grande atuação das pessoas LGBTs inseridas no call center, né? No telemarketing, que é uma forma de emprego muito precarizada, que principalmente a população LGBT, ela é aceita, né, ainda, mesmo sendo um trabalho tão precarizado e que muitas vezes oprime os trabalhadores e as trabalhadoras, os LGBT, eles ainda são aceitos nisso só porque é um trabalho distanciado. Então, é um atendimento que a figura LGBT, ela está atrás, ela não é vista. Então, só é permitido por causa disso também, né? O subemprego, né? A mão de obra extremamente barata. Então, a gente tem que entender que essa sociedade, assim, a herança escravocrata e patriarcal, né? Essa herança, assim, essas parcelas, né, da classe trabalhadora, além delas sofrerem de uma exploração, né, os traços da opressão de gênero e de raça, eles são fatores fundamentais que vão influir diretamente na remuneração. E isso é fundamental da gente entender, essa questão da mão de obra barata, da remuneração. Isso influencia diretamente porque os que estão no poder,
os que são gerentes desse Estado burguês, os que querem que isso se mantenha, eles querem ter lucro. E para eles terem lucro, para eles explorarem, eles precisam pagar menos para aumentar seus lucros, né? Então, é necessário que toda essa marginalização, né, essa falta de oportunidade, essa exclusão dessa camada da classe trabalhadora, que é a população LGBT, ela é fundamental para quem está no poder, para quem detém esses meios de produção, né, para quem é o dono, tenha lucro. Isso é fundamental, assim, da gente entender. Gente, eu juro que eu espero que eu não esteja falando muito rápido. Ainda mais esse meu R puxado, né? Porta, porteira. Não sei se dá para entender muito, mas... é isso. Qualquer coisa dá um grito, viu, gente? Ó, aí, inclusive, assim, eu falei lá no começo, né? A teoria marxista, né? Entender a estrutura da sociedade capitalista e como a gente está inserida nela é um desafio, porque ainda precisam muitas coisas serem formuladas para a gente conseguir entender, né? A teoria LGBT, ela precisa ser formulada, precisamos estudar. A gente não tem política de Estado, é muito difícil encontrar dados, assim, nos últimos anos a gente começou a ter mais pesquisas, mas é muito difícil de encontrar dados. Então, eu busquei alguns, assim, para a gente também ter um embasamento de como acontecem essas relações dentro da produção capitalista, né? Até quando não nos é negado condições de emprego, de trabalho, a gente vê uma discriminação mesmo ali dentro. Então, tem estudo, né, que coloca, são 4 processos ali no processo de você conseguir um trabalho, né, um estágio, qualquer tipo de remuneração, um bico e tal, vou mostrar depois, inclusive, uns dados em porcentagem para a gente entender, mas antes mesmo da contratação, há uma tendência de achar que a postura nossa de LGBTs são posturas inadequadas, né? Porque a postura adequada para a sociedade, para quem está ali, é a heteronormatividade. Então, tudo se baseia, né, nessa relação patriarcal da sociedade. Então, tudo é comparado a isso. Então, tem essa postura, começa já por aí, né, numa entrevista, né, na tentativa de conseguir um emprego, existe nessa subjugação em relação a um padrão heteronormativo. Dentro dos postos de trabalho também existe o assédio moral, né? Tem algumas pesquisas que eu até nem coloquei aqui, mas elas são, vou falar um pouquinho para a gente entender, que eu achei, são alguns portais, associações, como eu falei, não existe nenhuma política de Estado concreta que a gente possa se embasar em dados, etc., mas 66%, tem uma pesquisa aqui que é de um portal chamado O Plomo, 66% dos funcionários LGBTs QIs, eles escondem sua sexualidade. E 33% das empresas, elas declaram, né, elas declaram na pesquisa, não existe nenhum constrangimento de que elas não contratariam LGBTs para cargos de chefia. Então, é essa situação, né, que se dão as relações de emprego e acabam fazendo com que a gente seja visto como uma mão de obra barata, como a última opção. A população LGBT seria uma população que não consegue postos qualificados, é negada educação, é negada qualificação, e a sociedade capitalista, ela precisa disso, né? Ela precisa de um exército reserva de trabalhadores que aceitem qualquer coisa para sobreviver, para conseguir colocar comida na mesa, né? E o Estado burguês capitalista, ele enxerga a população LGBT dessa maneira. Bom, eu coloquei aqui um dado da Associação Nacional de Trans e Travesti, que é uma associação já bem conhecida, né, de um tempo, que quando a gente faz esses recortes, e aí eu acho que é importante, acho que inclusive
fazer esses recortes dentro da própria população LGBT, acho que daria até um outro módulo de curso, né? Porque ele é também bem aprofundado, a gente precisa aprofundar bem esse debate também, tem muito para se debater, né? A gente, enfim, a comunidade LGBT é muito plural, e passam várias intersecções de opressão dentro da comunidade LGBT, e com certeza as mulheres trans e travestis negras e negros são os que mais sofrem. Tanto que essa pesquisa, inclusive, é desse ano, de janeiro, né? Foi uma publicação da Folha em janeiro de 2020, da Associação ANTRA, que 90% da população trans e travesti ainda tem como única saída para a subsistência a prostituição. E isso já acontece há anos e anos, né? Como a gente até viu aqui antes, a despatologização da comunidade trans e travesti, ela só aconteceu em 2018. Gente, foi ano retrasado. Então, a gente, infelizmente, ainda vive nessa situação. Um dado importante também que eu acho trazer, para a gente entender como se dá essa exclusão também, como se coloca, né, essa população na sociedade, é que apenas 0,02% de pessoas trans estão na universidade. Só 0,02% da população trans está na universidade. Esse é um dado do projeto Além do Arco-Íris, que é do AfroReg. Esse dado, ele é do ano retrasado, se eu não me engano, eu não consegui achar o do ano passado. É óbvio que tem aumentado, mas muito insignificantemente, assim, muito pouco ainda, a gente ainda precisa lutar muito por isso. E 72%, nessa mesma pesquisa, diz que 72% da população trans e travesti não concluiu o ensino médio, né? Então, a gente vê como o Estado ele consegue excluir de tudo, né? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à dignidade, né? A população LGBT, em especial a população trans e travesti, né? E negros e negras, principalmente. Bom, eu nem sei quanto tempo eu falei já, eu acho que foi quase 50 minutos, né? Então não vou me delongar muito, porque eu também acho legal a gente bater esse papo depois, trocar ideia, tirar dúvida, quem puder contribuir. Mas para a gente ir encaminhando, bom, falar um pouquinho agora da nossa luta, né? Porque apesar da gente viver tudo isso, apesar do dia a dia a gente ver nossos corpos sendo violados, apesar da gente passar por N situações, seja dentro de casa, seja fora de casa, né? Apesar da gente ver ainda que falta muito para a gente conseguir alcançar, né, o que a gente acredita de sociedade, a gente também é arretado, a gente luta pra caramba, não é desde agora e vamos continuar lutando aí. Então, vou dar um pouquinho, assim, do histórico, passar rápido também, para a gente não cansar muito, mas falar um pouquinho da luta LGBT, que é importante a gente aprender com essas experiências, né? Pensar o que a gente pode fazer, o que foi conquistado, e principalmente que eu acho assim que o curso, a gente entender a teoria marxista na luta contra a LGBTfobia, ela consegue dar para a gente a consequência que vai acabar com isso, né? Que é o fim da nossa opressão. Que eu acho que aí a gente vai terminar aqui o curso entendendo melhor isso. Bom, lá desde 1800, né? Para a gente ver como gay, travesti, sapatão, a gente é tudo, já desde 1800 a gente lutava aí. Então, a gente já começou a questionar lá essa norma repressiva de família e gênero. Então, a gente tem alguns relatos de grupos, né, sendo formados para questionar isso, mas ainda de uma maneira pouco organizada, né, e que não conseguiu ali muita voz, enfim, era uma época muito difícil também, muito repressiva, mas a gente já começou a levantar essa questão. E na virada do século XX, começa a ser abertamente mesmo, né, ter formação de grupos de defesa da homossexualidade, né, tem, inclusive, chama Magnus Hirschfeld,
Ele era um homem gay conhecido, né? Era da Alemanha. Ele defende a homossexualidade como algo que não pode ser criminalizado, recebe apoio, recebe apoiadores. Então já é um começo ali de uma luta mas que também era muito reprimida ainda. Bom, alguns avanços que a gente teve, né? Na Revolução Russa de 1917, houve a descriminalização da homossexualidade. Na década de 50 e 60, a gente começa a ter uma... Gente, só para a gente entender, essa época, homossexualidade era crime mesmo, né? Como a gente viu lá atrás, punição, prisão, castração. Então, o debate, a luta, ele ainda era a partir disso, né? A homossexualidade era enxergada como doença, algo que era inaceitável. Então, em 1917, a gente tem a descriminalização da homossexualidade com a Revolução Russa, começa a se efervescer mais esse debate na Europa, na própria América do Norte, América Central e na América do Sul, em vários outros continentes e países, mas principalmente a partir da década de 50 e de 60, que a gente começa a ver uma organização mais sólida mesmo da comunidade LGBT, né? Então, e principalmente junto à luta anticapitalista, né? Porque já naquela época se formulava e se entendia que não podia haver o fim da opressão LGBT sem a gente conseguir ter uma luta anticapitalista, né, que, como a gente viu, é estruturada nessas formas de opressão. Então, a gente começa uma maior organização dessa pauta. Mas, para a gente entender, 1962, só em 1962, a gente teve o primeiro estado norte-americano descriminalizando a homossexualidade, que foi Illinois. Foi o primeiro estado. O segundo estado só foi fazer isso 10 anos depois, então em 1972. Então, assim, foi, né, um processo muito recente. Né? Um dos primeiros países a descriminalizar a homossexualidade também foi a República, né, da Alemanha, porque naquela época, não sei se eu não lembro, né, era dividido na parte socialista e capitalista. Né? Então, em 1968, a República Democrática Alemã socialista, ela descriminaliza a homossexualidade. Óbvio que isso foi fruto de muita luta da comunidade LGBT, de uma pressão muito grande, enfim, pessoas morreram lutando por isso, mas a gente começa a ter ali pontualmente o mínimo, né, que é você não enxergar a homossexualidade como um crime. Mas ainda havia uma dificuldade política, né, a mídia, de não colocar a homossexualidade como algo natural. Isso até hoje, infelizmente. E aí acho que eu trago, assim, eu vou falar do Brasil depois, para terminar, porque eu gosto, né, muito de falar aqui do nosso país, da América Latina, como a gente luta. Só que a rebelião de Stonewall, ela é muito importante, assim, ela é um marco fundamental na luta LGBT. Ela aconteceu no fim da década de 60, inclusive no dia 28 de junho, ela durou alguns dias essa rebelião, mas ela começou no dia 28 de junho, que é uma data, né, importante para nós LGBTs, e foi em Nova York, num bar de Nova York, enfim, que era um espaço de socialização das pessoas LGBTs, e que estava sendo muito reprimida. E a galera babadeira falou, o quê? A gente não vai aguentar mais isso, não. Então, teve um confronto direto, assim, liderado principalmente por pessoas transnegras, assim, de confronto com a polícia que durou, foi queima de pneu, foi pedrada, mas, assim, falamos, não vamos aceitar mais isso. E por que essa data, assim, essa rebelião, ela é marcante? Inclusive, essa fotinha aqui, eu tirei ela do jornal A Verdade. Tem uma matéria lá no jornal A Verdade, quem quiser colocar lá depois, só sobre a rebelião de Stonewall. É bem legal para ver esse detalhe da história também, que é super interessante. Foi um processo ali que culminou, né, nessa rebelião. Isso impulsionou a luta LGBT pelo mundo, né? Isso reverberou, né? As pessoas ficaram
ficou todo mundo sabendo, é isso, a gente não vai mais aceitar ataque. Então, teve passeata também, com várias faixas, foi babadeiro o negócio. Aí, vindo um pouquinho para o Brasil, que eu acho que é importante a gente aqui entender nossa contextualização também, justamente para a gente tocar nossas lutas aqui. O Brasil foi também, principalmente no final da década de 60 e início de 70. Aí, só para a gente lembrar, né, ditadura militar. Bom, estava havendo uma repressão estatal muito grande nessa época contra a comunidade LGBT. Então, gueto, espaço de socialização, os militares era uma repressão, perseguição aberta mesmo. Então, começou o surgimento de grupos organizados. Eu peguei dois aqui que foram os, digamos assim, os pioneiros, né? Em 1978 tem o surgimento do Grupo Somos, que era chamava Grupo Somos, né? Grupo de afirmação homossexual. E aí, inicialmente eram de homens gays, e aí, enfim, toda a comunidade LGBT começou a ir atrás, se unir, e isso começou a reverberar mais. A gente teve também, né, a criação dessa imprensa LGBT, que chamava O Lampião de Esquina. É super legal também, eu coloquei um exemplo aqui, né, que vem a capa, Amor entre Mulheres, mas ele era redigido, inclusive, no Rio de Janeiro, né, e as pessoas, elas foram perseguidas mesmo, a produção desse jornal, inclusive, depois de um tempo, eles acabaram a organização, assim, pela repressão tão grande, mas foi fundamental para a organização da população LGBT. E aí que a gente começa a entrar, né, a gente começa uma luta muito grande, principalmente na década de 80, com o surgimento, né, surgimento não, mas enfim, começa a entrar em pauta a questão da AIDS, e que a população, ela colocava, né, de forma, população não, o Estado, né, de forma já intencional, colocava, inclusive chamava a AIDS de peste gay. Então, houve uma luta muito grande, né, já na década de 80, sobre os direitos LGBTs, também para a retirada da homossexualidade como doença. Então, isso saiu em 1990 da Organização Mundial da Saúde, não foi num estalo, né, da gente querer tirar, assim, é tudo muito conquistado com suor, então teve grandes lutas, mas aí, principalmente na década de 90, a gente começa a ter uma organização maior da população LGBT, né, em coletivos, em partidos, em diversas auto-organizações, e a gente começa a reivindicar os nossos direitos. Então, a gente tem o casamento civil. Em 2008, o SUS ele começa a realizar a operação de troca de gênero. Enfim, são várias questões ali que a criminalização da homofobia, né, foi uma luta recente, mas, assim, ainda muito pouco perto do que parece, às vezes, ser uma luta que ganhou muito espaço justamente pela instrumentalização também da nossa pauta. Aqui eu vou falar um pouquinho que eu acho que é importante para a gente sair do curso entendendo, né, a partir da teoria marxista, a partir do que a gente viu aí, que é o Estado burguês, né, então essa estrutura da homofobia, da lesbofobia, da LGBTfobia como um todo, do racismo, do machismo, por que o Estado precisa que isso exista para continuar perpetuando, né, suas formas de poder. Então, inclusive, eles vendo, né, a mídia burguesa, né, a burguesia vendo que isso está sendo colocado em pauta, que a população LGBT não aguenta mais sofrer, que a gente vai continuar lutando, também usa artimanhas, né, e aparatos ideológicos para instrumentalizar a nossa pauta. E aí, acho que a gente termina o curso, aí já vai dar 1 hora, falando o que a gente quer, né, que a gente não vai arredar o pé enquanto a LGBTfobia e qualquer forma de opressão continuar. A gente está vivendo um momento, infelizmente, né, desde
2018, não só desde 2018, mas enfim, 2018 se concretiza, né? Não sei se todo mundo leu o programa da UP, que também era um texto base. Lá tem uma explicação muito boa, assim, acho que o programa na questão LGBT, ele é certeiro, assim, eu, depois de ler, inclusive, assim, fica muito claro, né, fica muito compreensível qual que é a nossa tarefa e o que a gente tem que fazer para a LGBTfobia acabar. E lá fala um pouco também, né, da eleição do Bolsonaro, vou nem te falar o nome, do Bolsonaro, em 2018, né, pautado num projeto reacionário, com profunda característica LGBTfóbica, assim, não vamos ficar citando o que aquele boçal ele fala, ele reproduz e tal, né, e todo mundo que apoia ali, mas a gente vê essa onda reacionária, inclusive no próprio Ele Não, né, que foi uma luta muito forte ali das mulheres, mas a comunidade LGBT, ela teve um engajamento fundamental, né, para que a gente não tivesse a eleição dele já no primeiro turno, mas a gente vê esse discurso reacionário contra a comunidade LGBT crescendo muito, inclusive baseada, né, nesse ideal de família que a gente viu que o capitalismo sabe usar muito bem, né? Então, nossa opressão ela está intimamente ligada à necessidade de manter a hegemonia da ideologia sexista e reacionária. Aí eu trouxe assim o dado que eu acho que é importante a gente continuar se chocando, né? Eu até comentei isso antes, né? É muito difícil a gente ter esses dados porque não há uma política pública, a gente tem essas associações, né? Inclusive, muitas vezes os dados são controversos e tal, né? Tem o grupo gay da Bahia, que foi da onde peguei o relatório de 2019. Não tem muito consenso nos dados que eles divulgam, é um grupo que já tem 40 anos. Eu trouxe assim porque acho importante que é mais ou menos a realidade do Brasil, né? Que a cada 26 horas um LGBT mais é assassinado ou se suicida, vítima da LGBTfobia. E aí eu acho que a gente, inclusive, não vai conseguir aprofundar muito a questão da saúde mental da população LGBTQ e mais. Porém, é um tema que a gente precisa debater muito também, né? A gente teve o suicídio de um companheiro LGBT, e 10% desse dado que está aqui é de suicídio, né? Para ser mais exata, 9,7%. Então, é um dado bem grande, fora a subnotificação, né? Que a gente sabe que existe, inclusive por muitos de nós, a gente tem que se esconder a vida inteira, justamente, né, por medo dessa opressão que a gente sofre. Então, muitas vezes, LGBTs morrem sem nem ser uma notificação de que morreu um LGBT, de tão invisibilizada que as situações às vezes são. Enfim, agora, eu acho que para fechar também, para a gente não cansar muito mais, eu falei um pouquinho ali qual que é a saída, né? Então, a partir disso que a gente entendeu tudo, do que é o Estado, como que ele funciona, como que o Estado ele se apropria da nossa marginalização, da negação da comunidade LGBT para ter lucro, para ter a gente no mercado de trabalho sendo explorado. E essa luta LGBT, né, a nossa luta LGBT que a gente vem travando nos últimos anos, e aí eu falei, né, o Estado, a burguesia, eles percebem e vão utilizar dos instrumentos e dos aparatos ideológicos, né, de quem está no poder, para, inclusive, instrumentalizar a nossa pauta. E, muitas vezes, pregar que existe uma liberdade, né, que a democracia ela é para todos e todas, que a gente, né, pode conquistar nossos direitos sendo empreendedores, que a comunidade LGBT ela vai ter representatividade em X espaço, mas é uma certa representatividade muito recortada, e que não é exatamente contraditória, mas que muitas vezes camufla, né, e vira uma cortina de fumaça no que é a nossa libertação real.
Então, acho que o fundamental da gente entender a importância da teoria marxista na luta contra a LGBTfobia é entender que essa estrutura de sociedade que a gente vive, né, que o capitalismo ele está sobre uma base de machismo, LGBTfobia, racismo e diversa qualquer outra forma de opressão para ter em cima dos nossos corpos cada vez mais lucro, né? Então, sem a gente entender que nós não vamos conseguir ter uma libertação real, né? Que a população, que os explorados, eles não vão conseguir ter sua plenitude, a gente não vai conseguir viver nossa liberdade, a gente não vai conseguir ter condições de viver, né? Porque muitos de nós, a gente sobrevive, passa a vida sobrevivendo nessa sociedade que nos atinge, nos agride todo dia. Então, a nossa maior arma, ela é a organização do povo, que vai colocar fim a esse sistema velho, que é baseado na lógica patriarcal, né, e que é necessário que a LGBTfobia ela exista para manter esse Estado. Nossa maior arma é se organizar contra isso e colocar fim a esse sistema para que a gente possa ter, né, uma vida plena, gozar das nossas liberdades, poder ser quem a gente não voltar para o armário, que a gente não vai voltar para o armário e ter os nossos direitos assegurados. Assim, eu acho que a nossa união, entendendo contra o que a gente está lutando, né, contra quem a gente está lutando, o que a gente precisa para finalmente se libertar, ela é fundamental. Assim, sem a nossa união, fica muito mais difícil, né? Quando a gente luta junto, a gente não é mais a gente não termina em si mesmo, né? A gente passa a ser, né, uma comunidade que vai conseguir, enfim, destruir, colocar abaixo todas essas formas de opressão que a gente, infelizmente, hoje ainda passa no nosso dia a dia. Gente, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, que a gente consiga debater. Tem muito assunto dentro da pauta LGBT para ser debatida, né? A gente tem questões específicas das mulheres lésbicas, né? Das bichas pretas, das pessoas trans. A gente tem várias questões ali que elas precisam ser debatidas, que tem seu recorte, né? Os direitos que a gente tem que conquistar, que é possível que sejam conquistados. Tem muita coisa, assim, mas acho que, né, como o tema principal era essa questão do marxismo, fazendo a gente entender e auxiliar na nossa libertação, eu acho que entender o Estado, né, sobre qual lógica, entender o patriarcado, é fundamental para a gente entender onde a gente hoje está inserido e qual que é o nosso papel nisso tudo. É isso, gente. Eu tava nervosa, né? Ainda mais que a gente não pode, né, se ver, tá perto, pode trocar ideia, mas espero que vocês tenham gostado e principalmente que também possam contribuir, falar aqui que dá para melhorar e que a gente não termine aqui não termine hoje, né, o nosso bate-papo, a nossa união, que a gente possa continuar juntos se organizando, porque unidos a gente vai conseguir com certeza tirar essas amarras que às vezes nos prendem, né? Então, juntos aí a gente vai conseguir isso mais rápido. É isso. Foi um prazerzão. Eu amei estar aqui com vocês, tá? Muito bom, Natália. Você arrasou. Só elogios aqui para você. Então, gente, essa foi a exposição maravilhosa da companheira. E aí, abrir as inscrições vai funcionar o seguinte: quem quiser se inscrever, fazer alguma fala ou perguntar alguma coisa, né? Pode mandar um nome no chat ou a pergunta. Vão ser 3 minutos. Olha, companheiros, olha, quem quiser se inscrever, vão ser 3 minutos de fala. Eu vou fazer a lista, então é só mandar no chat. E pergunta pode, né, ou se inscrever ou mandar no chat também, tá bom? Eu vou escrevendo aqui, tá? Um momento.
A primeira a falar é a Chantal. Pode ir, companheira? Bom, Larissa, só uma sugestão que o Lucas, acho que é o Lucas, ele apresentou, eu queria fazer 2 perguntas, aí eu acho que vale a pena a gente abrir para os esclarecimentos antes da gente abrir para as falas. O que você acha? Pode ser. Tá certo. Então, pode ser esclarecimento primeiro. Beleza. Quem tem esclarecimento para se inscrever? O Lucas apresentou que vai fazer escrito. Tá, o Lucas vai fazer para quem? Tem esclarecimento? Se enquanto o companheiro escreve, a Chantal pode ir falando. É tu, Chantal? Sou eu. Aí eu vou falar e depois você responde o esclarecimento do Lucas, pode ser? Pode ser, Larissa? Pode. Show. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? A internet aqui tá meio Pode. ruim. Beleza. Primeiro eu queria saudar esse espaço aqui. Acho que é muito importante iniciativa do Movimento de Mulheres Olga Benário, junto da Unidade Popular, tá organizando esse grupo de estudo, assim, porque eu acho que a gente vive um momento político muito difícil e a gente precisa se munir ideologicamente, né? A gente precisa estar fazendo esses debates para a gente conseguir entender da onde parte os nossos problemas e onde a gente pode encontrar solução. E aí, para isso, meu nome é Chantal, eu sou do diretório... Ô, Natália, você está com a reprodução da sua tela aí. Foi mal, eu queria postar o linkzinho que eu achei, que eu usei do Marx para o Lucas. Eu vou mandar pelo celular, então, tá? Você pode parar a apresentação também, amiga, se quiser. Não, tá, eu pego aqui o link no celular. Show. E aí, meu nome é Chantal, eu sou do Diretório Estadual da Unidade Popular aqui no Rio de Janeiro e construo o movimento de mulheres na região dos Lagos, que é onde eu moro aqui em Cabo Frio. E eu queria começar falando sobre como é importante a gente se debruçar sobre a teoria marxista para a gente conseguir compreender da onde vem a exploração, né, a exploração do homem, no geral, assim... e a teoria consegue dar base, né, para a gente fomentar os primeiros movimentos assim, contrários a essa exploração que a gente vive, que é a exploração capitalista. E aí acho que eu queria chamar alguma atenção sobre essa apresentação, e acho que a primeira que eu queria chamar é como a gente não consegue desconectar nenhuma das opressões que a gente vive hoje do capitalismo, assim, né? Como é que a gente não consegue desconectar a luta pela libertação da mulher, a luta pela libertação do povo LGBT, a luta libertação de todas as opressões que a gente sofre, assim, na nossa sociedade hoje, se não falar pelo fim do capitalismo, assim, acho que se não desconectar da luta de classes que a Natália apresentou aqui hoje, no começo da apresentação dela, assim. E acho que tem uma outra coisa que a gente precisa, ficou bem claro, assim, para mim, é que a gente não pode esquecer em nenhum momento que o capitalismo ele é simbiótico ao patriarcado, que dá resposta para vários dos nossos questionamentos de por que isso acontece, né? E aí a gente vê que e o patriarcado ainda é a base desse sistema capitalista que a gente vive, né? E o que significa isso? É a base de um sistema que tem uma formação social do poder ao homem, mas o homem cis, o homem hétero, da subordinação da mulher. Então a gente consegue compreender que que o capitalismo ele dá essa sensação, né, de liberdade, mas qual é essa sensação de liberdade, se não a liberdade de ser explorado? Então, acho que a gente precisa compreender isso, inclusive repudiar essa falsa ideia de defesa, né, das comunidades LGBTs que o capitalismo vem promovendo. Eu até coloquei uma matéria aí do Jornal Verdade que trata um pouco sobre isso. E acho que a única saída que a gente tem
para conseguir ter a liberdade de ser quem a gente é, ter a liberdade de amar quem a gente quiser amar, ter a liberdade 100%, assim, né, de sonhar com dias melhores, viver dias melhores, se não se organizar para derrubar esse sistema que nos mata, nos oprime e nos explora cotidianamente. Então, a luta pela sociedade que vai dar fim a isso é a luta pela sociedade socialista. E acho que a gente tem algumas experiências evidentes, se a gente fazer um reflexo da luta pela libertação no mundo, mas acho que a gente precisa se organizar mais. Acho que o maior chamado do momento agora, inclusive, que a Unidade Popular faz para a sociedade, a gente se organizar para organizar a nossa luta em defesa de uma sociedade mais justa, e essa sociedade tem nome, e é a sociedade socialista. Então, queria saudar esse espaço aqui, vai ser muito importante ouvir a contribuição de todas as pessoas que se dispõem a falar nesse momento, assim, acho que é isso. Valeu, gente. Então, até agora tem quatro dúvidas, né, que o Júlio também colocou alguma coisa aqui. E aí, Natália, você já quer responder as dúvidas? Eu pensei em juntar mais dúvidas, assim, para a galera poder falar mesmo, até. Aí... Show, beleza. Só então, seguindo... só para responder, que meu celular acabou a bateria, eu ia mandar o link para a Camilinha. Eu nunca achei nada, assim, das mesas LGBTs, conversando com as pessoas, especificamente sobre LGBTfobia, né, ou homossexualidade, esse termo. O Marx, ele não discorreu muito. A única coisa que eu achei dele foi uma resposta de uma carta a alguém questionando isso, que eu não lembro agora de cabeça, assim, mais especificamente sobre isso, né, não teve nenhum estudo mais aprofundado. Show, então, seguindo, vai ser a Thaís Oliveira agora e depois a Débora. Oi, gente. Pode continuar mandando as dúvidas. Então, gente, meu nome é Thaís, eu sou daqui de Brasília e gostei muito da apresentação, da síntese. Até colocaram aí no chat, né? 1 hora certinho de exposição. Eu acho que tocou em pontos muito importantes. E eu ia contar um relato, assim, sobre a questão dos dados, né? A falta de dados. Foram diversos os exemplos que a Natália deu sobre os interesses do Estado em não contabilizar, em não criminalizar, enfim, não tratar a questão da LGBTfobia de uma forma séria, e uma delas que foi citada é justamente essa falta de dados, né? Então, assim, até isso, até o básico, que é saber quantas mortes de fato acontecem por ano, a gente não tem certeza, porque esses coletivos que ela colocou, o Grupo Gay da Bahia e o coletivo trans, como é que chama? Esqueci. ANTRA, né? Pode falar, é o ANTRA, né, Nath? É isso mesmo. Então, eles dois são grupos, enfim, muito importantes, claro, com anos de existência, com décadas, né? Mas não são grupos oficiais, que, por exemplo, quem que seria responsável por fazer essa contabilização seria o IPEA, o Instituto de Pesquisa, nem sei o que significa IPEA, mas o Instituto de Pesquisa que é oficial do nosso país, né? Onde a gente vai buscar dados específicos. E aí, uma vez eu fazendo uma pesquisa na faculdade, eu fui justamente pesquisar no IPEA quais eram os dados sobre isso. E o IPEA referendava quem? O Grupo Gay da Bahia, o ANTRA, enfim, grupos que são da comunidade, que não são, não têm dados oficiais. E aí, eu pesquisando um pouco mais, eu vi lá que o Grupo Gay da Bahia e acho que não ANTRA necessariamente, pesquisava, levantava esses dados através de posts do Facebook, de matérias jornalísticas de cada estado, de cada cidade no país inteiro, para fazer esse levantamento. Então, imagina só se esse número, que assim, deve estar muito subnotificado, né? Ou então tem uma realidade assim, bem discrepante mesmo. Às vezes a gente está contando com muito exato
país, o Brasil é o quinto país que mais mata pessoas trans no mundo, mas às vezes a gente é o primeiro, assim, a gente não sabe. E não sabe também por uma escolha do Estado, por não querer que esse dado seja de fato confiável, que seja de fato divulgado. Eu acho que a finalização da temática também foi excelente. Assim, vamos nos organizar, porque é com a organização que a gente vai conquistando cada vez mais espaço, né? Conquistando os nossos direitos. Enfim, quero deixar essa parabenização aí pelo curso. Obrigada. Muito obrigada. Pode ir, Débora. Boa noite, gente. Estão me escutando bem? Parece que sim. Então, meu nome é Débora, eu moro no Rio de Janeiro, né? E faço pedagogia. Primeiro, eu queria saudar, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto na educação, né? Que eu acho também que é importante de se falar. Saudar esse curso, porque é de extrema importância, né? Que a gente tenha cursos voltados para teorias marxistas, para que a gente tenha como é que eu posso dizer? Tenha uma luz no fim do túnel, né? Sobre por que isso tudo acontece, de que forma acontece, o que a gente pode fazer em relação a isso, quais os principais males que, na real, é o capitalismo, que vem com todas as suas opressões aí para poder derrubar, né, a sociedade no modo geral. Então, eu queria falar especificamente sobre a área da educação, assim, né? A gente tem visto que quando o Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu uma das fake news que ele propagou foi a questão do kit gay nas escolas, né? E eu acho que na escola, né, a gente vai vendo na educação infantil e no ensino básico em geral é onde a gente mais se vê a reprodução de tipos de preconceito, né? Como racismo, como LGBTfobia e como machismo também. Então, eu acho que, não sei se aqui né, nesse curso agora tem algum professor, etc., mas que eu fico muito feliz que tenha, tomara que tenha, para ver como é que tudo isso se reproduz, né? E como, vivendo ainda no capitalismo, né? Porque nós que somos comunistas, visamos uma sociedade que seja evoluída, que a gente não tenha mais que sofrer nenhum tipo de opressão, a gente tem um trabalho de base, né? E eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso nas escolas, com nossos alunos, mesmo se for algo que a gente acha que não é nada demais, mas que pode transformar a vida de pessoas. Então, eu acho que desde a educação infantil, né, já passei por algumas experiências, principalmente em escolas dentro de favelas aqui no Rio de Janeiro, sobre meninos que são afeminados e que sofrem desde que nasceu. Um minuto. E como eles sofrem com essa questão, né, já na escola, e que provavelmente isso vai se perdurar até ele ir para a faculdade, ou se formar, ou não ir, né? Então, acho que a importância que tem nos educadores, não só hoje, né, mas antigamente também, de tentar parar com essa reprodução desde o ensino básico, né? Então, acho que a educação, ela perpetua muita coisa e que a gente, enquanto educador, tem o dever e o trabalho de parar esses tipos de reprodução nas escolas, né? E isso parte principalmente das pessoas que estão lá mediando as aulas. Então, agradecer de novo. Eu acho que esse curso foi sensacional. Espero que tenha outros cursos, inclusive, mas que seja um horário meio ruim, porque tipo, eu tô tendo aula, eu tô matando aula para estar aqui, porque eu tô estudando ainda. Quero agradecer muito por esse curso e dizer que, por mais que a gente ainda não esteja no que a gente almeja, né, nós vamos chegar, e que o trabalho de base é o principal para isso. Então, muito obrigada. Agora é a Amanda, depois é a Adri Winter. Todo mundo consegue me ouvir? Show. Então, eu sou a Amanda, eu moro em São Paulo, sou militante da UJR, da Unidade Popular. Queria começar aqui falando, agradecendo, né, a explicação
da companheira aí. Foi uma explicação muito boa. A iniciativa aí desse curso está acontecendo, né, para discutir uma questão tão importante, que é a questão da comunidade LGBT dentro desse sistema que a gente está vivendo, né? Então, a gente sabe que o Estado capitalista, ele vai enxergar toda a população pobre e trabalhadora como vai desumanizar cada vez mais a gente, né? Esse modo de produção que a gente vive explora as nossas crianças, as mulheres, os homens, e a nossa população LGBT também se encontra explorada e oprimida, né? Porque, como a companheira tinha falado, o capitalismo, ele precisa que exista o machismo, as opressões, o racismo, a LGBTfobia, para conseguir se manter de maneira econômica, assim, né? Então, enquanto a nossa classe trabalhadora é explorada, é também oprimida por fazer parte, uma grande parcela da classe trabalhadora, a população negra, das mulheres, os LGBTs. Então, e quem está no poder não vai se importar com as nossas vidas, não se importa com a nossa existência. Segue mesmo o próprio discurso, né, que a gente viu o governo fascista aí falando, um discurso conservador, reacionário, contra essa população, né? O burguês, ele nunca vai se importar com o trabalhador e, nesse sentido, eu achei muito importante a gente trazer os dados sobre a população trans no nosso país, né? Então, eu fiquei muito chocada com esses dados, né? 90% da população trans vê como a única saída a prostituição, porque é negado os espaços do mercado de trabalho, da formação do ensino médio, do ensino superior. 0,2% da população trans está na universidade. A gente teve uma conquista aqui em São Paulo com a luta do movimento estudantil, né? O movimento correnteza no DCE da FBC. Os estudantes conseguiram ter as cotas trans, mas todas essas lutas que a gente vê cada vez mais avançando, ela ainda não atinge a raiz do problema, que é esse sistema econômico que a gente vive, né? Então, o nosso povo ainda continua sofrendo as mazelas desse sistema imundo. E por que é importante a gente estar estudando sobre isso, né? Porque muitos daqui são militantes, né? Estão nessa luta para transformar a realidade, e para isso a gente precisa entender o país que a gente vive, né? E sabemos que o nosso país é um dos que mais mata LGBT. A gente precisa estar fazendo essa disputa ideológica mesmo, porque a mídia burguesa coloca aí que vai ter libertação dentro do capitalismo, né? Colocando essas pessoas, incluindo dentro de espaços que são falsos representativos e são espaços de exploração também do nosso povo. Então é extremamente importante a gente fazer essa luta ideológica e mostrar, de fato, qual é o caminho para a libertação do nosso povo, que é uma sociedade que paute os nossos interesses. Quando a gente vê a maioria dessa população que é explorada no poder. Então, acho que no sentido de construir uma outra sociedade que as nossas vidas sejam importantes e que pautem os nossos interesses, que é a sociedade socialista, que é o que a gente defende nos nossos movimentos. Então, mais uma vez aqui, né, agradecendo esse espaço e estou muito contente de estar compartilhando isso com todos vocês. Muito obrigada, gente. Agora é a Adri Winter e depois não tem ninguém. Oi, então, boa noite, eu sou a Adri, eu faço parte da coordenação estadual do Olga aqui no Rio Grande do Sul. Eu também sou filiada da UP e eu gostaria de dizer até que adoro esse tema, tanto que, tipo, aqui a gente até criou um materialzinho que a gente fazia, que a gente fez um folder que a gente levava para os nossos trabalhos de bairro quando a gente ia com o MLB, tipo, para os morros e tal, sobre informações sobre o que é a diferença de gênero, no caso, tipo, identidade de gênero, para orientação sexual para sexo biológico. E até posso ver se ele pode ser disponibilizado, tipo, na página da UPRS e talvez ser passada para toda a unidade popular, tipo, no país e tal, porque eu acho que era um materialzinho bem didático que a gente fez com a ideia, tipo, de explicar um pouquinho melhor o que são todas essas questões, porque no bairro a gente vê que a situação é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, em universidades e tudo mais, que a comunidade LGBT é muito mais aceita, né, e muito mais, tipo, difundida informações sobre isso no caso da universidade. E também queria colocar, né, que o Estado faz uma constante violência com a gente. Por exemplo, tu falou da AIDS, né?
que ela é uma doença que surgiu no final da década de 70, início da década de 80, e ela só passou a ser levada a sério quando pessoas fora da comunidade LGBT começaram a apresentar os sintomas. Antes disso, eles não estavam nem aí para quem estava morrendo e por que estava morrendo e o que estava acontecendo, né? E isso sempre acontece, tanto que tem tem um documentário com a morte e vida de Marsha P. Johnson. A Marsha era uma mulher trans e ela morreu de, tipo, as circunstâncias da morte dela sempre foram bem estranhas, e o Estado faz aquela constante violência de não verificar como a pessoa morreu, o que aconteceu, tanto que, tipo, foi um... E ela participou de Stonewall, exatamente. E é um documentário, assim, maravilhoso. E como que até hoje, por exemplo, defesas em corte usando as palavras pânico gay, ou seja, quando um homem cis diz que foi enganado, entre aspas, tá? Obviamente, por uma mulher trans e acabou matando essa mulher trans e por pânico nesse momento, a morte dessa pessoa é, tipo, jogada no lixo, como se não fosse nada. E, bom, tinha outras questões anotadas, mas eu acho importante colocar também a questão de, tipo, a diferença de poder que a gente tem dentro da comunidade LGBT e outras questões que eu acho que, tipo, a gente pode abordar ainda mais. É isso, concluo. Agora não tem mais pessoas inscritas, então se alguém quiser se inscrever, esse é o momento. E aí, se a Natália já quiser tirando as dúvidas, eu anotei, e aí eu vou mandar aqui no chat direitinho, ou eu posso ler, o que a companheira preferir. Tá me ouvindo, Natália? Todo mundo tá me ouvindo? Acho que pode ler. Aí eu tento fazer aí um. Show. Então, a primeira do Lucas já foi respondida, né? Que foi se tem algum trabalho de marketing que fale diretamente sobre a comunidade LGBT+. A segunda pergunta que o Lucas fez foi: o que você, ou quem quiser dialogar, acha do estigma gay consumista, visto que o consumo é um dos pilares da perpetuação do sistema capitalista? O Felipe perguntou como Cuba e a União Soviética tratou essa questão, e o Júlio perguntou se os LGBTQI+, considerados como mais afeminados, sofrem mais com a discriminação no mercado de trabalho, e essa questão também, e se essa questão também está ligada ao machismo. Aí eu vou mandar também para todo mundo saber quais são as perguntas, tá bom? Tá. Deixa eu só coisar aqui. Vou ver se eu entendi. Qualquer coisa, se eu não tiver respondido de acordo com a pergunta, aí pode me dar um toque, assim, mas eu acho que essa questão do gay comunista consumista, ela é ligada com a própria questão dos comunistas que consomem, né? Então, a gente ouve muito por aí, comunista de iPhone, comunista, mas usa blusa da Nike, que é um ataque, primeiro que é muito raso, né? A gente vive numa sociedade capitalista e a gente é contra esse sistema de opressão, mas é o sistema que rege, e, inclusive, aí a gente consegue perceber a grande contradição entre a sociedade capitalista e o trabalho e a classe trabalhadora. Deixa eu ver aqui. O estigma de gays ser engano dos consumidores, é isso? Acho que é sim. Tá. Vou continuar aí, só aí já termino nesse negócio, então, que eu acho que agora eu consegui entender. Mas, enfim, é isso mesmo. Inclusive, aí, só para terminar, é isso. O tênis da Nike que está lá para ser vendido, quem trabalhou, quem produziu ele, foi o cara que mora na comunidade e não consegue ter dinheiro nem para comprar um tênis para o filho, sendo que ele produziu aquilo, mas o salário, a exploração, né, o que ele recebe, não dá nem para comprar o que ele produz. Então, essa é a grande contradição. Mas, acho que nos últimos anos, esse estigma do gay consumista, eu acho que vem principalmente com a própria questão do que o aparato ideológico da burguesia prega, né, para se apropriar, para se instrumentalizar da nossa pauta.
e percebe que, enfim, começa a ter uma, muito entre aspas, tá, gente, né, uma aceitação, o debate da comunidade LGBT, ela entra em pauta, e o que o Estado capitalista vai se aproveitar é o que a gente conhece, inclusive, do pink money, né? Então, principalmente, o pink money, ele vai utilizar, ele voltar os produtos, né? Ele vai ter, o alvo dele agora é o público só LGBT. Isso, inclusive, ajuda nesse estigma do gay consumista, mas que está muito ligada ao próprio machismo e ao próprio estigma da figura do homem gay, entendeu? Que gosta, né? Isso é um estigma da sociedade mesmo, que gosta, sei lá, de vestir uma roupa mais arrumadinha, que gosta de pentear o cabelo. Então, são várias questões, assim, da perpetuação da homofobia, da LGBTfobia. Tem até um autor que ele citado num dos textos do jornal A Verdade, que eu mandei para vocês, que ele fala sobre a homossexualidade no Brasil, como se dão os comportamentos, como que no Brasil, né, se pensa essa comunidade LGBT como um potencial consumidor, porque instiga, né, de que existe uma liberdade para você ser LGBT, e para isso você vai vender uma camiseta X, você vai vender uma roupa X, e existe esse estigma de que aí o homem gay, né? Inclusive, isso a gente vê em papel nas novelas, né? Ele é cabeleireiro, ele é não sei o que lá, e de que ele gosta de se arrumar. Então, esse estigma do gay consumista, ele não é feito por nós, assim, porque não é uma realidade hoje da população LGBT, mas é o que mais aparece aí na mídia hegemônica. Então, é uma perpetuação, né, de um pensamento da mídia hegemônica que não é uma realidade LGBT. Deixa eu ler as outras perguntas aqui. Natália, só antes de você responder a próxima, então, a ideia é que o teto seja mais ou menos às 9 horas, então se a gente conseguir, tá bom? Para não passar muito desse teto. Não, 9 horas, tá bom? Tá. O duro é falar sobre 5 minutinhos essas perguntas complexas aqui. Cara, a questão de, né, Cuba e a União Soviética tratou essa questão. Acho que primeiro, antes da gente entrar especificamente, né, Cuba e a União Soviética são as experiências socialistas que a gente teve no século passado. Eu acho que eu apresentei ali um histórico das lutas LGBTs, né? Acho que a gente não pode descontextualizar essa história, né, esse histórico das revoluções socialistas com o que acontecia no mundo, assim, inclusive, né, os países capitalistas, né, como eu falei ali, os Estados Unidos só descriminalizou a homossexualidade, o primeiro estado, né, em 1962. Não sei se todo mundo conhece a história do Alan Turing, né, porque ela é famosa, o matemático que quebrou lá os códigos nazistas. Isso foi em 1952, ele foi punido para não ser preso, ele preferiu a castração química, foi castrado, não aguentou, se suicidou depois. Na própria Dinamarca, até a final da década de 70, ali, tinham mais de 3 mil pessoas LGBTs que sofreram lobotomia, né, que foi aquele caso de punição que eu expliquei também. Então, a sociedade, ela era regida, né, e o Estado capitalista, né, a sociedade capitalista, ele era regido por esse pensamento. Quando a gente tem a Revolução socialista na União Soviética, em 1917, todas as leis czaristas, né, que quem criminalizava a homossexualidade na Rússia era a lei czarista, elas caem por terra, né, começa a se ter um novo debate, a descriminalização da homossexualidade até mais ou menos 1930, se eu não me engano.
Tô tentando lembrar aqui de cabeça tudo, dá até pra gente colocar depois algo mais sobre isso, assim, até 1930 e tal, a gente, inclusive, eu não vou lembrar de cabeça agora o nome, mas ele tinha um cargo importante no Partido Comunista da União Soviética de 1919, ele assumiu, foi até 1920 alguma coisa, ele era assumidamente, né, homossexual, mas naquela época até tem uma carta do Stalin ressaltando as qualidades dele. Eu vou lembrar daqui a pouquinho sobre o nome dele de cabeça. Ele era ele estava ali junto nos órgãos do Partido Comunista. Só que era um debate muito difícil ainda. Era a sociedade, imagina, 1917, até antes de 1917, homossexualidade era crime. Até 1990, a gente está falando que ela era entendida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. A gente está falando que a transexualidade ela só saiu de doença na Organização Mundial da Saúde ano retrasado. Então, depois de 1930, começa a se ter um retrocesso nessas questões, na Rússia especificamente, né? Era um debate muito sobre se isso era um desvio pequeno burguês, o que era e tal, mas tem relatos assim de que a comunidade LGBT sofreu, mas que não existia essa perseguição, né, forte, do tipo ir atrás, matar. Logo depois, inclusive, eu não lembro também de cabeça a quantidade de homossexuais que foram presos e assassinados no regime nazista. Só em 1994 que o Ocidente descriminaliza a homossexualidade, 1994. Então era um debate difícil, né, que houve algumas coisas ali, houve avanços, houve alguns retrocessos, mas que inclusive a autocrítica depois ainda tá ruim? Tá, vou continuar então. Que inclusive, né, você tem uma autocrítica ali que você não vê nos regimes capitalistas, né? Isso continua se perpetuando. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um presidente que em 2018 é eleito, né, abertamente contra a comunidade LGBT. Então, lá em 1917 a gente teve avanços, depois alguns retrocessos, alguns embates teóricos, mas que depois faz a autocrítica, especialmente em Cuba. Também a Revolução em Cuba, ela é dentro desse contexto, né, mas que na década de 80 já se começa a ter outro debate. Cuba é diferente, a Revolução em Cuba ela é um pouco diferente da Rússia, assim, em termos, porque Cuba era uma ilha muito católica. Então tem a questão do catolicismo ali, e você destruir, né, essa passagem de uma revolução, para você destruir todo e qualquer tipo de pensamento, ele leva um processo, mas logo, na década de 80, né, Cuba, inclusive, faz essa autocrítica. Se eu não me engano, é a sobrinha do Raul Castro. O Fidel, em 2010, fala que, inclusive, ele se responsabiliza por erros que possam ter havido com os homossexuais. Eu acho que isso é de extrema importância. E a sobrinha, sobrinha ou filha do Raul Castro, ela hoje é presidente ali de um conselho que trata, ela é psicóloga, né, das questões homossexuais LGBT. Isso, Mariela Castro, isso mesmo. Em Cuba, então, assim, hoje essa questão ela já está mais sanada, né? Então a gente vê alguns contextos mais inseridos no mundo capitalista, mas que também o debate ele havia, né? O debate na Rússia principalmente estava se formulando a questão feminista, né? A partir do marxismo, isso a gente já consegue ter muito mais avançado, por exemplo. Então são marcos importantes. Até esqueci. Esqueci não, gente. Espero que eu tenha sanado, assim, é uma questão complexa mesmo, que a gente, acho que em meia hora a gente conseguiria ainda ficar batendo muito papo, né, sobre isso. Aí, sobre essa questão das LGBT
mais afeminada nos postos de trabalho, eu acho que é aquilo que a gente viu até em um slide, né? Você, por exemplo, tudo é comparado a... Você tem aqui o padrão, que é um comportamento heteronormativo, cis, branco, e aí tudo que se afasta, vai se afastando disso, é cada vez mais recriminado. Então, uma LGBT mais afeminada, né? Aí eu não sei se você está falando especificamente de homens gays, cis, mas não só os homens gays cis mais afeminados, mas as mulheres também, né? A sapatão, que a gente fala aí, a sapatão caminhoneira, né? Inclusive, escutei muito isso quando eu comecei a falar que eu era sapatão, e aí... Sei lá, minhas amigas perguntando que tipo de mulher eu gosto e não sei o que. Eu, cara, como assim que tipo de mulher eu gosto, né? Sei lá, entendeu? Não tem isso. Elas, porque se você for gostar de uma mulher que se veste igual homem, melhor gostar de homem. Então, assim, tipo, isso é absurdo. Então, tudo que vai se afastando cada vez mais desse padrão heteronormativo, né? Cis, masculino, de homem branco, tudo que vai se afastando mais, você sofre mais preconceito. Tanto é que a gente viu, né, que as pessoas trans e travestis, 90% delas têm a prostituição como única saída. Ou seja, nem os postos... Se afasta tanto dessa heterocisnormatividade que nem os postos mais precarizados do trabalho que a gente tem hoje, a sociedade capitalista permite que elas estejam, elas têm que ir para a prostituição, é a única saída. Então, sim, com certeza sofrem mais preconceito, porque vão se afastando desse padrão heteronormativo, né? Foi? Fechou, Nath? Acho que foi. Foi? Então, essas foram as dúvidas. Então, as inscrições são fechadas, mas agradecer muito a Natália, foi uma ótima exposição. E aí eu vou passar para a Mariane concluir, tá bom? Oi, gente, estão me ouvindo? Ok. Vou finalizar aqui dando alguns informes. Para quem quiser conhecer a UP e o Olga melhor, a gente tem as redes sociais. Geralmente a gente tem a rede nacional do Olga, as páginas nacionais do Olga e as página nacional da UP, mas a gente também tem as páginas estaduais. Aí a do Rio de Janeiro é Unidade Popular RJ no Instagram e Unidade Popular pelo Socialismo RJ no Facebook, e do Olga a gente tem o Movimento Olga.RJ, que é do Rio de Janeiro, e Movimento Olga, que é a nacional. Dá os informes relacionado mais ao Olga, da UP eu não tenho nenhum informe específico, se tiver alguma novidade podem mandar no chat que eu falo aqui. O Olga está fazendo alguns grupos de estudo, a gente está tendo 2 turmas de grupo de estudo, assim, digamos assim. Uma que acontece segunda, 2 horas, e uma que acontece quinta-feira, acho que 8 horas da noite. É só para mulheres, por enquanto a gente não abriu não, para poder fazer um espaço mais seguro, e a gente está lendo Mulheres, Raça e Classe. A gente está entrando no 9º, 10º capítulo, mas quem quiser entrar, pode entrar sim. A gente está fazendo a campanha Quarentena Brincante aqui no Rio. A gente conseguiu várias doações com esse curso aqui para a campanha. Foi um sucesso. Eu queria agradecer muito a todo mundo que participou. E é isso, gente. Os slides vão ser disponibilizados por e-mail para todo mundo. E a gente vai disponibilizar essa aula também no YouTube para vocês poderem assistir no Dia do Orgulho LGBT, mês que vem. Acho que é isso. Tá bom? Obrigada, Natália. A aula foi maravilhosa. Nossa, eu fiquei muito feliz com a aula aqui. Foi muito bom. É isso, gente. Beijo. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Eu amei. Vamos combinar. Natália, tem mais alguma coisa? É só isso mesmo? Podemos encerrar? Acho que é só isso mesmo. E é isso, gente. Vamos se unir.
pra gente se libertar logo e construir Ah, outro. sim, gente, me lembrei aqui rapidinho, desculpa interromper. A gente anotou as recomendações que foram passadas aqui no chat, de texto, etc. A gente vai tentar liberar pro pessoal, tá bom? Um beijo para Brasília. E para todo mundo. Beijo, gente.